pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar. Olá, meus amigos, muito boa noite. Chegamos na nossa esperada terça-feira, onde nós já não acostumamos ainda, porque estamos na segunda terça-feira ou na terceira terça-feira, mas esperada pelo fato de que temos um convidado, né, que entende do assunto para falar conosco. E hoje, com muita alegria no meu coração, estou revendo aqui já pela tela nosso querido amigo reverendo Marcos Jadir, que esteve conosco algumas vezes já aqui em Viamão. Enfim, daqui a pouco eu vou bater um papo com ele. Tenho certeza que será uma bênção, que será um momento muito precioso nessa noite de terça-feira, fria, chuvosa aqui na cidade de Viamão, mas estamos aqui felizes, alegres, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Eu gostaria de fazer uma oração com os nossos ouvintes, com os nossos amados, agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus e amado Senhor, nessa noite de terça-feira nós estamos na Tua presença. Queremos aqui, Senhor, Te agradecer pela oportunidade de poder, Senhor, chegar até os lares através dessa emissora, levando, Senhor, uma palavra que orienta, que consola, mas também que confronta, porque dessa forma irá produzir mudança, transformações nos corações, nos lares e hoje em especial nos casais. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, dos nossos companheiros. Quero pedir, Senhor, pela vida dos membros, Senhor, da nossa comunidade, daqueles nossos irmãos espalhados nessa nação, que servem ao Deus Todo-Poderoso e que porventura estão passando por um momento difícil. Eu quero orar por eles, pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Oro pelos casais, Senhor, que ao longo dessa pandemia, ao longo, Senhor, desses meses em que se decretou esse isolamento social, infelizmente muitos casais têm sofrido atritos, dificuldades no seu relacionamento pelo fato de ficarem muito tempo juntos. Então, Senhor, gostaria muito de pedir aos céus nessa noite que a palavra que será liberada aqui sirva de bênção para a vida dessas pessoas e que eles possam, Senhor, dar uma virada no seu relacionamento, modificarem o rumo, buscarem uma saída em Deus para poderem, além de salvar o casamento, manter a família estruturada, manter a família diante do Teu altar. Nessa noite eu te peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder e a Tua ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Todas as terças-feiras nós temos aqui um quadro chamado Superando Limites. E nestas primeiras terças-feiras, então, nós decidimos falar sobre relacionamento conjugal em tempos de pandemia. Esteve aqui conosco na primeira terça-feira o pastor Enoque Calô de São Paulo, falando sobre finanças, que é um tema que interessa especialmente aos casais. Na terça-feira passada tivemos o pastor Walter Bastos, da cidade também de São Paulo, falando sobre o relacionamento conjugal. E hoje nós temos a alegria de receber aqui via live, direto de Brasília, do Distrito Federal, nosso amigo que várias vezes já esteve nos abençoando com uma palavra que impactou corações. Nós temos testemunhos, nós temos pessoas que admiram muito o reverendo Marcos Jadir. E eu quero receber ele hoje dizendo, seja bem-vindo, mesmo distante, estamos perto hoje. Viamão, que o senhor teve algumas vezes, por certo se sentiu em casa, foi uma bênção para nós. E para nós é uma alegria recebê-lo nessa noite. A paz do Senhor, como está, reverendo? A paz do Senhor, quero agradecer imensamente essa oportunidade. Para mim foi uma alegria imensa receber esse convite
E saudade da igreja, né? Saudade dos irmãos, né? Bom rever o pastor. Acredito que estamos passando por momentos desafiadores e essas mudanças sempre nos impulsionam a crescer, né? O senhor tem recebido muitos pedidos de ajuda nessa pandemia, não obstante o senhor também ser submetido a uma situação que todos, né, todos os casais, todas as famílias, enfim, têm sido submetidas, que é aprender a ficar mais tempo em casa. Por incrível que pareça, né, eu também faço palestra para casais, enfim, porque falar é fácil, né, reverendo? A questão é viver, né? E o senhor tem recebido muitos pedidos de ajuda, assim, de alguns casais do Brasil? Sim, sim. O problema nessa pandemia é que a ajuda ela se torna distante, né? Porque quando a gente está presente, fica mais fácil a gente intervir. Mas quando nós estamos à distância, a tendência é a gente ouvir apenas um lado da história, né? E aí você fica com a dificuldade de poder orientar o outro lado. Então, é porque quando um dos casais, um dos membros, eles procuram você, ele vai colocar apenas o ponto de vista dele. Ele nunca vai Sim. contar toda a história, né? Ele nunca vai dizer o que realmente aconteceu. Então nós vamos ter ali três versões, né? A versão da esposa, a versão do marido e a verdade. E aí esse é que é o ponto, que é, às vezes quando procura. E nessa pandemia, já tive notícias de casais que se divorciaram, que a gente não conseguiu dar assistência devida por causa da distância, mas também nós tivemos notícias boas de que essa pandemia acabou avivando o casal. Então nós temos aí pontos positivos e pontos negativos nesse momento, né? Uhum. Inclusive, sobre Avivando, nós temos relatos assim também de muita gravidez nessa pandemia, né? Muitos casais estão tendo, né, ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro filho nesse período de pandemia. Ou seja, eu acho que é o resultado, né, do avivamento no casamento. Sim, sim. Eu estava lendo uma reportagem lá de Israel, que prevê que em 2021 vai haver um crescimento, né, na população devido a esse período de pandemia. Então, aí é o resultado do, dos benefícios, às vezes, que esse isolamento ele acaba trazendo. Porque a, o diálogo, a conversa, né? Aquele tempo que a esposa às vezes reclamava, meu marido não passa tempo em casa e tudo mais, o isolamento acabou aproximando e isso acaba trazendo um avivamento. Então, tem os pontos positivos, porque às vezes a gente acaba ouvindo muito os pontos negativos, teve muito índice de divórcio, sim, mas também nós tivemos muito índice de avivamento, de restauração do casamento. Claro que essas informações não são divulgadas, né? É divulgado o divórcio, mas também tivemos muito casamentos consolidados, né? Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente, o índice, né, de divórcio, né, ele aumentou muito e não foi, claro, não foi só no Brasil, ele de uma expansão mundial, né? Já nós ouvíamos isso lá no início da pandemia aqui, o índice, né, de divórcio lá na China, por exemplo, lá onde chegou primeiro o vírus. Então, hoje nós estamos vivendo isso aqui no nosso país. Mas, reverendo, o que o senhor diria? Vamos ir por um caminho de um conselho, de uma orientação, porque o que eu observei e eu comecei a falar, porque não tem como você fugir do assunto, você vira e mexe, acaba falando sobre a questão pandemia, né? Os seus benefícios, né? Os seus prós e os seus contras. Mas aí, então, sobre o relacionamento, uma das coisas que eu citava e ainda cito é que os casais eles não se conheciam
E eu me recordo, não se conheciam Sim, direito, né? Agora o marido começou a ver de fato quem é a esposa começou de fato a ver quem é o marido, porque o tempo juntos, né? Ele começa a se revelar, tu não consegue esconder por muito tempo. E aí eu me recordo de um dos seus livros em que aborda exatamente esses pontos. Da falta do conhecimento, que o namoro, o noivado, todo esse período é para se conhecer. E eu me recordo de uma frase que o senhor colocou, que o namoro que não passa por nenhuma decepção, ele não vai ser um namoro legal ou um casamento legal lá na frente, né? Mais ou menos nessa sim. linha de raciocínio, o que o senhor diria? Qual a sua visão disso tudo? Sim, assim, o grande problema que nós estamos encontrando hoje na pandemia é que nós descobrimos que alguns crentes não tinham a bagagem suficiente para conviver esse isolamento, essa situação. Um exemplo disso, as 10 virgens, né? Você vai ver que tinha 5 prudentes, elas guardavam o azeite. As 5 imprudentes, elas não guardaram. Isso significa o quê? Que, trazendo para a nossa realidade hoje, nós temos um grupo de crentes que eram os imprudentes. Eles não tinham o hábito de ler a Bíblia, não tinham o hábito de orar, não tinham o hábito cristão, né? E quando veio a pandemia, se deparou que tinha que ser crente, porque não tem mais culto, não tem mais igreja, não tem mais nada, e ele tinha que. Só que se não desenvolver esse hábito, aí se tem um problema. Trazendo para a realidade do casamento, novamente, é aquilo que foi alimentado ano após ano, na pandemia veio a colheita. Estamos falando do desrespeito, estamos falando das dificuldades, das lutas que são associados à ansiedade, né? Associado pela incerteza do futuro e Uhum. a sensação de fracasso, porque às vezes a pessoa perdeu o emprego. Então, tudo isso está aglomerado aonde? Dentro de 4 paredes, certo? Sendo uma bomba pronta a explodir, certo? E uma coisa que é interessante, alguns conselhos que eu posso deixar para os casais, o primeiro deles é diminua o tempo do jornal. Por quê? Porque você já vive num ambiente estressante. E se você fica muito tempo ouvindo notícias no jornal, ouvindo situações no jornal, aquelas informações negativas vai causando sobre o espectador, né, situações cada vez mais estressantes. Então você começa a criar uma pressão ali em cima. O que se pode fazer? Desliga um pouco o jornal, não precisa ficar todos os dias assistindo. Vai ver o álbum de fotos, vai assistir filmes, de preferência de comédia, né? Deixa o ambiente mais alegre, enfim. Essas são dicas que a gente pode estar orientando. Outro separe, cada um tenha o seu próprio tempo individual e que o outro venha respeitar isso. Né? Aí você pode falar assim, mas pastor, na minha casa só tem uma sala, não tem nem quarto, a gente dorme ali no meio da sala, como é que eu vou me isolar? Às vezes simplesmente ficar quieto num canto e o outro respeitar esse espaço. Né? Eu estou escrevendo um novo livro agora, que é Ensinando os Casais a Brigar, né? Porque Mas desculpa, reverendo, mas sim, precisa ensinar? sim. É porque é justamente isso, os casais eles não sabem brigar, e aí não sei quando a gente é criança, né, tem aquelas brigas de criança, né, você vai ver que um usa de covardia, às vezes, para poder vencer a luta, né, Uhum. e trazendo isso para a realidade do casamento, às vezes acaba tendo essas atitudes de covardia nesse sentido. Então, assim, o que nesse período de pandemia, naturalmente, a briga, ela vai acontecer. Mas existem algumas coisas que podem aliviar esse momento. Primeiro evitar o orgulho, né? A questão não alimente, não queira vencer todas as batalhas. E esse é um problema, às vezes, dos casais. Na hora que ele briga um com o outro, ele quer vencer todas as guerras. Não dá para Uhum. vencer. Você tem que escolher as guerras que você vai vencer e as outras que você vai ficar calado, certo? Uma outra dica
evita o ambiente de crítica, porque se você vai ficar perto, a crítica ela é fogo no meio da gasolina, né? Ela vai acabar explodindo aquele ambiente. Então, a crítica ela não é um momento bom ali, principalmente nesse período de isolamento que você não tem como fugir, você não tem para onde ir. Então, evitar os ambientes de crítica. Agora, se vai fazer uma crítica, a palavra você fez ou você faz é uma palavra que deve ser evitada, né? Você pode usar a expressão eu não gostei. Percebe que eu posso falar assim, olha, você sempre deixa a toalha molhada em cima da cama, né? E isso cria uma discussão desnecessária, por quê? Porque a pessoa se sente acusada, a pessoa se sente agredida de alguma forma. Mas quando eu uso a expressão eu não gostei que você deixou a toalha, né? Eu não gostei disso, eu não gostei da toalha molhada em cima da cama, né? Então eu jogo o problema para cima de mim, não é mais você, agora sou eu, assim, eu não gostei. Então, isso vai aliviando a forma como eu digo as coisas, né? Como eu vou dizendo as coisas. E aí, dentro desse livro, eu sempre digo o seguinte, olha, marque um horário para luta, né? Para briga. Por quê? Porque às vezes um é pego de surpresa, né? Um acordou ali de um momento, teve um momento estressante, e aí ele cai em cima do outro. A esposa cai em cima do marido, o marido nem estava preparado para a briga. Então ela vai despejando. Qual é a tendência? A Bíblia fala que a opressão endoidece até o sábio. Então, quando você oprime demais uma pessoa, ela vai ter uma reação. Ou ela vai fugir, ou ela vai gritar, ou ela vai bater, ou ela vai fazer alguma situação. Por quê? Porque ela não estava preparada para aquele ambiente. Então, marque um horário para briga. Como é que funciona isso? Se você começou uma discussão ali e não se sente muito à vontade na discussão, fala assim, ó, daqui a 1 hora a gente volta a conversar sobre esse assunto. Daqui a 1 hora a gente volta a discutir sobre isso. Porque aí cada um tem o tempo de abaixar o sangue, refletir sobre os pensamentos, afiar saber as o que vai ferramentas, né? afiar as ferramentas. E aí, na hora que voltar para a discussão, né, cada um ter a possibilidade de ouvir o ponto de vista. Porque o problema das brigas do casal é o ponto de vista. Porque um não quer entender ou não quer ouvir o ponto de vista do outro. E esse é o ponto crucial da briga do casal. Se o casal parar para aprender a ouvir a questão do ponto de vista, 90% das brigas, elas caem por terra. Né? É o mesmo que saber o horário para buscar o elogio, né? Porque nós temos a gente tem um problema, às vezes, que é detectado na maioria dos relacionamentos, que, vamos supor, numa final lá do jogo, ou o time principalmente do homem, né, não vai bem no campeonato e ele está lá torcendo pelo time, óbvio, não se justifica, teria que desligar a televisão. Hoje eu já consigo fazer isso. Se o meu time está jogando e eu preciso dar atenção, eu preciso sair, eu preciso orar, eu preciso fazer enfim, o futebol hoje já está muito longe das minhas prioridades. Mas tem alguns que têm dificuldade, né? Então, e aí a esposa vai buscar um elogio na hora em que o atacante está prestes a fazer o gol. Ela se coloca entre o marido e a televisão. Eu acho que foi uma bênção terem suspendido o futebol nessa pandemia. Porque eu vejo que, eu acho que as brigas poderiam ser maiores ainda. O que o senhor acha? Isso que o senhor falou foi bem interessante, porque assim, o isolamento ele não foi só ficar dentro de casa, né? Algumas coisas foram cortadas. Um exemplo, as novelas que não puderam passar mais, aí tinham que repetir, então algumas pessoas foram procurar outros caminhos. Eu já assisti essa novela aqui, eu não vou assistir de novo. Então foram procurar outras oportunidades. O senhor citou bem o futebol, né? Poxa, eu não tenho mais futebol para assistir, eu vou fazer o quê? Aí tem que dar atenção para filho, tem que dar atenção para a esposa. Então, por um lado, nós tivemos um índice de divórcio que estavam aumentando, mas esse índice de divórcio, nós precisamos deixar bem claro que ele já vinha de anos atrás. Né? Eram casais que já estavam tendo problemas e que não trataram isso como deveriam ter tratado. Mas nesse período de pandemia, nós também tivemos coisas muito boas, que é
o aprofundamento da intimidade. E isso foi resultado dessas coisas desse conjunto de coisas que contribuíram, como a suspensão do futebol, repetição de novela, né, que acabou gerando o quê? Olha, não tem muito o que fazer. Ou você vai ficar o dia inteiro assistindo jornal, ou a gente vai ter que criar outras situações, né? Conversar um com o outro, discutir, porque eu não posso estar com meus amigos, então eu vou ter que conversar com minha esposa. O ser humano tem essa necessidade de diálogo, né? Então, como bem o senhor citou, essa questão do futebol, ele veio a completar todo o conjunto da situação. E aí, claro, se cada um soube utilizar isso para o bem do casamento, com certeza ele está colhendo isso hoje, né? Agora, aqueles que, mesmo não tendo futebol, forem se refugiar em outras coisas, aí naturalmente não tem o que fazer, né? Eu acho que eu vejo, né, que a pandemia ela foi como foi se afunilando, né? Como o senhor citou, os relacionamentos que acabaram em divórcio em plena pandemia, na verdade, eles vinham se arrastando de anos e foi o fim da picada, o fim da trilha. Se afunilou na pandemia, que a saída foi o divórcio, mas eram geralmente relacionamentos que vinham se arrastando 1 ano, 2 anos, 3 anos e até mais. E aí chega diante de uma circunstância inesperada, porque ninguém esperava, né, esse período tão longo, porque no início lá decretaram o isolamento social, enfim, por 20 dias, 21 dias, podendo repetir os 21 dias. E aí a gente pensou, eu pelo menos também pensei, meu Deus, 40 dias o comércio fechado, todo mundo em casa, como aguentar isso? Nós já estamos indo para o 6º mês, porque aqui dia 20 agora fecha 6 meses, né, de decretos, um atrás do outro, renovando o decreto, mudando as bandeiras, que aqui é por bandeira, né, vermelha, laranja, amarela, preta, enfim. E continuamos, ou seja, estamos bem, né, e podemos dizer, né, que até aqui Deus nos ajudou, é uma coisa que a gente tem repetido muito na igreja, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ou seja, não tem faltado o pão, né, mas voltando lá no texto que o senhor citou das virgens prudentes, eu também gostaria que o senhor observasse não só o ponto do que o senhor citou do relacionamento ali em si, que faltou conhecimento, leitura da palavra, né, a vida de crente, mas eu vejo que também, desde a questão financeira, por exemplo, né, a maioria dos crentes não são prudentes nessa área. Sim, eu estava dando uma palestra, inclusive foi uma live, né? Eu estava falando sobre um dos meus estudos que eu estava fazendo, sobre o Código da Bíblia, né? Que os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem um código por trás, né? Um código matemático, né? Já era discutido há muito tempo atrás pelos rabinos, e aí teve o Michael Drosnin que acabou divulgando isso para o mundo. Eu estava fazendo um estudo, e olha só que interessante. Eu coloquei a palavra coronavírus, né? E essa palavra, ela aparece uma única vez na Torá, nos 5 livros da Bíblia, né? Que no código matemático a gente conseguiu, não dá para explicar com muito detalhe, mas só escute a ideia principal. A palavra coronavírus apareceu. Junto com a palavra coronavírus apareceu China, morte e tudo mais. Pronto. Até aí é interessante. Poxa, apareceu uma vez. Mas aí quando a gente volta para o texto, quando a gente desvira de novo, né, porque a gente estava olhando por trás, achamos a palavra coronavírus. Agora, quando a gente olha de frente, aonde é que apareceu? Apareceu em Gênesis 41, né, que fala sobre o quê? Sobre os 7 anos de fome que vão haver, entendeu? Ou seja, esses 7 anos de fome que estava previsto sobre a vida de José, né, é onde aparece a palavra coronavírus. E aí, o que eu falo sobre isso? Eu acredito, isso é uma percepção minha, não é que a Bíblia diz, é uma percepção minha, que vão haver ainda 7 anos de fome. Começou em março,
E isso vai se prolongar por 7 anos. Quando o senhor falou sobre isso, sobre a questão das finanças, é um problema dos crentes, porque José, antes de chegar aos 7 anos de fome, ele estava o quê? Já guardando 20% da sua renda. Ele estava guardando 20% da renda para um momento de crise, para um momento de dificuldade. Qual é a dificuldade hoje? É a pandemia, e nós não criamos o hábito, os crentes não criaram o hábito de guardar dinheiro, né? E aí, um exemplo, vamos dizer que hipoteticamente vamos ter 7 anos de fome. Significa o quê? Que as pessoas vão passar fome? Não, pode ser fome de ideias, fome de emprego, fome de lideranças políticas, diversos tipos de fome. Inclusive, fome de avivamento, de palavra, né? De uma série de coisas. E como é que nós vamos nos preparar para isso, né? Aí é onde entra aquela questão da parábola lá das 10 virgens, né? Quem teve o seu azeite se alimentando, guardando direitinho, na hora que pôde usar, estava lá. Quem não guardou vai ter muita dificuldade nesse período. E aí é a hora que não pode ficar sozinho, tem que se refugiar, procurar pastor, procurar. Aí é onde é que a função de pastor começa novamente a ser resgatada, porque aí as pessoas vão entender que um pastor é a pessoa importante para orientar a vida espiritual de alguém. E aí essas pessoas agora, elas têm que correr atrás do prejuízo, tanto na vida espiritual, mas também no casamento. Uhum. Poxa, uma boa percepção desse ponto aí, a questão da fome, né? A fome é provocada pela ausência, né, do alimento e, por exemplo, alimentar as ideias, né? Alimentar a ideia. Precisa estudar, precisa, né, o profissional, enfim, eu acho que boa colocação, reverendo. Mas aí o que acontece é o seguinte, ou o que poderá acontecer, é o resultado, como o senhor se referiu à questão da mesma forma dos casais e de uma maneira em geral as pessoas, a gente está vendo hoje o resultado da ausência de saciar essa fome, né, em todas as áreas da vida dela, de décadas, por exemplo. Aí tu vê a crise política, a crise nos relacionamentos, a crise moral, na verdade estourou, tá estourando tudo hoje, né? E ao mesmo tempo, como pastor, quando eu olho começando pelos de casa, pela minha família, pela família da igreja onde eu tenho o privilégio de pastorear, e aí você amplia a visão, chega, né, observar os outros rebanhos, as demais igrejas, outros irmãos em Cristo que congregam em outras igrejas, que eu tenho amigos, pastores, como é o seu caso, e o senhor deve ter muita gente nesse país, mas eu vejo que essa hora aqui, esses 6 meses de pandemia, revela exatamente se a pessoa estava consolidada, bem alimentada, né, ou não. E aí nós vamos nos deparar com alguns casos, infelizmente, de algumas congregações que os irmãos sumiram, que os irmãos o pastor não sabe onde eles estão. Então, é o resultado de um pastoreio que houve uma certa falha no sentido de alimentar. Perfeito, perfeito, é isso aí. Eu estava na fila dos Correios, né? E aí eu percebi, tinha dois homens na fila, eles estavam ali na frente, e eles estavam conversando, e pareciam amigos de muito e muito tempo, tá? Só que eles estavam falando sobre Bíblia, e eu só fiquei calado atrás só para ouvir, ver o nível das ideias, né? E aí eu vi, e a conversa ia para rumos totalmente diferentes. No final da conversa, eu descobri que os dois eram desviados, né? E aí, ou seja, eles estavam criando suas próprias teologias, seus próprios pensamentos, justificando seus estilos de vida, né, desprezando a igreja. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque cai justamente no que o senhor falou. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. É a falha do discipulado das igrejas, né? Não tivemos, a conta, né, que a gente sempre fala, a conta chegou para pagar agora, né? Isso. A conta de ano
sim. E aí eu lembrando que, reverendo, que, por exemplo, esse caso é lá na fila da lotérica, na fila da lotérica, né, do banco. No Correios. Ah, do Correios. Mas tem muita gente que está distante dos caminhos do Senhor, por exemplo, mas que tem, por exemplo, um reconhecimento na sociedade, um nome, né, mais reconhecido, que tem acesso, né, às redes sociais, e aí vai lá para essas redes sociais e larga suas opiniões, Sim, sim. aparentemente, né, parece que são representantes do evangelho genuíno, que falam besteira, falam asneiras, e as pessoas que não conhecem o evangelho, aqueles que esse momento de pandemia estão buscando algo para lhe trazer paz ao coração, para lhe tirar o desespero, ao olhar para essas pessoas com opinião formada, mas uma opinião totalmente deturpada, elas passam a renegar o evangelho. Não, mas se é para ser, ou seja, nessa porta eu não busco, porque olha só o pensamento dessa pessoa, ou seja, generaliza os evangélicos. Infelizmente, nós vivemos no momento, falei outro dia aqui, que cada um tem uma opinião formada e usa Deus, né? Uma vez o senhor até usou essa expressão, que quando usa Deus, né, ele, poxa vida, agora até eu tô apavorado com o horário aqui, e me fugiu a palavra que o senhor usou. As pessoas, elas levam para o lado A bel prazer. Oi? A bel prazer. Sim, não, mas eles levam para o lado do divino, né? Eles usam Deus, porque aí parece que as pessoas, opa, usou o nome de Deus, vão ouvir, né? Então, Sim, sim. Quando as pessoas elas usam Deus, colocam Deus na história, se tornam imunes, né? Assim, é igual aquela questão assim, não, olha, Deus está me falando que é para o senhor tirar esse óculos, entendeu? aham, Só que é a minha opinião, né? E eu não posso dizer que é a minha opinião. Ah, eu quero que o senhor tire esse óculos, porque senão o senhor vai dizer para mim assim, por quê? Não, agora se eu falar, Deus está falando que é para pessoa tirar esse óculos. Você vai discutir com Deus? Não tem como, né? E é que é interessante que em 1 Timóteo fala assim, que nos últimos tempos as pessoas irão constituir mestres para si. Né? E esses mestres para si pode ser ela mesma. Né? Ou seja, eu também, mesmo posso ser meu mestre. Né? Então, é o problema dessa geração hoje. Por isso que, quando Paulo falou, olha, nos últimos tempos serão tempos difíceis, momentos difíceis, nós não tínhamos ideia. Há 20 anos atrás, eu não tinha ideia do que era tempos difíceis. Né? E hoje, cada vez mais, está se tornando mais difícil, né, experimentar o evangelho genuíno. Por quê? Porque nós estamos num outro evangelho corrompido. E aí, essa dificuldade, esse excesso de informações é que é um problema. Né? poxa vida. Reverendo, eu vou lhe dar 1 minuto, 1 minuto e meio para nós encerrar. O senhor fazer suas Sim. considerações finais e orar pelos casais que estão nos ouvindo e que vão Amém. nos ouvir, porque o vídeo vai sendo compartilhado, né? Então, por favor, nós já terminamos o tempo aqui, mas eles vão nos dar aqui mais 1 minutinho e meio para nós encerrar. Amém. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, quero agradecer a oportunidade e deixar uma palavra para os casais. Aprenda a amar um ao outro. Né? E se eu posso deixar um conselho, que é um conselho que para mim é de ouro, nunca discuta na frente dos filhos. Nunca brigue na frente dos filhos. Isso é a pior herança que você pode deixar para os seus filhos. Tá? Quando a gente trata um ou outro com respeito na frente dos filhos, às vezes eu falo, às vezes você tem que ser fariseu na frente dos filhos, no sentido de que possa ser modelo para eles. Os filhos hoje não têm modelos dentro de casa, e a gente precisa mostrar um modelo para isso. Então nunca discuta na frente dos filhos. Vamos orar. Eu quero orar pelos casais agora, pedir a bênção de Deus, e que Deus possa nos dar graça nesse período difícil. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, obrigado pela oportunidade, Senhor, de expressarmos a Tua vontade, o Evangelho, Senhor.
Sabemos que quão difícil é esses momentos e cada casal é um ser humano específico com seus problemas, com suas particularidades, mas pedimos que o Senhor entre agora na casa dessa pessoa que está nos ouvindo, está nos vendo, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa dar paz, a paz que sobrepassa todo entendimento, não aquela que o mundo busca, mas aquela que vem de ti, Senhor. Desde já eu agradeço imensamente pela oportunidade, que o Senhor abençoe a cada um agora que esteja nos ouvindo, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Reverendo, muito obrigado pelo seu tempo. Por certo, vamos marcar um outro momento, porque meia hora passa voando, né? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, muito obrigado, um abração aí para vocês, para sua família, que Deus, né, lhe acrescente e quem sabe, né, também lhe presenteie, né, com mais um herdeiro aí nessa pandemia, né? Amém, amém, eu espero, né? Tá bom, então, um abraço, Amém. Obrigado. Muito bem, meus amigos ouvintes, que Deus abençoe você. Amanhã, Gaúchos para Cristo, vai estar conosco o Gesiel Dias. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã às 22 horas, em nome de Jesus. Desperta Brasil, Brasil. Acabamos de apresentar o programa A Voz do Brasil para Cristo. O Evangelho de Jesus está no ar. Desperta Brasil, ouve a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber.